Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã tão linda, tão preciosa. Glória a Deus. Estaremos meditando na palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 11, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro, Jesus Cristo, justo, né, meus amados irmãos, que nos deu fôlego de vida. A palavra do Senhor deixa bem claro que nós somos a imagem do Filho de Deus. Olha que bênção, né? Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. Aleluia, né? Nos acordou para nós viver mais um dia de vitória na terra. Vamos preparar, né, pessoal? Porque tem Golias para matar, tem leão, tem também o urso, mas a gente tem que saber que nós temos que ganhar vitória. Temos que ser destemidos, glória a Deus, com fé. Aí a gente vai vencendo, né? Todas as batalhas, em nome de Jesus. Aqui em 2 Coríntios 6, no 11, diz assim, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa, a qual o Senhor está sempre exortando. A maioria dos mandamentos do Senhor, das palavras, dos livros, é exortação. Glória a Deus. E aqui Paulo estava dizendo, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado para vós, né? Quer dizer, está escancarado, está aberto, para também vos ensinar, para também vos exortar, porque a palavra do Senhor fala para a gente exortar uns aos outros todo dia, para nós exortar uns aos outros. A exortação não é muito bem-vinda a muitos corações, não é muito bem aceita a muitas vidas. Há muitos que não gostam de exortação, não gostam de jeito nenhum, apenas gostam de palavras que venham a alisar, né? Mas exortar não. A exortação mexe com o ego, com a soberba. A exortação tem um poder muito grande. Ou a pessoa endireita ou ela não endireita. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos.
Então ele não deixou de falar, não deixou de mostrar a realidade dos corações das pessoas ali em Coríntios, que eles estavam que não estavam estreitados no Senhor, na palavra de Deus, estavam estreitados neles mesmos, nos seus próprios afetos, na sua própria carnalidade, seus próprios desejos. Assim eles estavam estreitados. Mas a palavra da exortação chegou. A hora da correção chegou. Ora, em recompensa disto, eu estou falando como filho. Dilatai-vos também. Então, olhe, Coríntios, vocês também dilatam os vossos corações para receber a palavra, para se consertar, para deixar a imundícia, para deixar o pecado, para deixar os próprios afetos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque o Coríntios, gente, eles estavam assim, casando com os infiéis, aquela mistureira toda como antigamente, como Deus falou para Noé. Esse povo está aí, misturando o povo de Deus com o povo do mundo, na maior imundícia. E eu não quero isso. Eu não quero que meus filhos se prendam a um jogo desigual com os infiéis. Se você é santo, você procura um jugo para você com uma pessoa que também exerce a mesma fé. Né? Não vai se prender a um jugo desigual com os infiéis, em todos os sentidos. Não somente com o ato de casamento, mas também com contratos e outras coisas mais. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não tem sociedade, não tem acordo a justiça com a injustiça. Não tem como. Tem como você ser justo e o outro ser injusto. Não dá certo uma sociedade. Ela vai à falência. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem nenhuma comunhão. Então, que concórdia há em Cristo e Belial? Tem acordo com Satanás e Jesus? Não tem acordo. Então, não tem acordo com Cristo e Belial. Não existe. Não existe também concordância com a luz. As trevas não dá certo. Não se combina. A luz não mistura com as trevas, né? Pelo contrário, a luz brilha nas trevas. Então, o Senhor fala, não prendais a um jugo desigual com os infiéis. E é o que a gente mais vê, né? Hoje em dia as pessoas não estão nem aí. Se é com os infiéis, se não é com os infiéis, e casa mesmo, e namora mesmo, e faz contrato mesmo, faz negócio mesmo, está nem aí com a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus, ela fica em último, né? Último recurso. Fica guardada. E as pessoas não querem ser mais orientadas pela palavra de Deus. E aí, de vez em quando, dá uma lembrandia no Salmo, né, o Salmo de Davi. Ai, que bênção, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. De vez em quando dá uma lembrada. Mas poderia lembrar que Davi, antes de sair para qualquer lugar, para a guerra, ele sempre pedia orientação para o Senhor. E hoje, muitas das vezes, tomamos decisões e depois a gente lamenta, porque não tem concordância entre o justo e o injusto. Não tem concordância. O justo continua sendo justo, mas o injusto ele vai causar problema. Não vai dar certo. É desigual. Mesma coisa também, o jovem abençoado, está na casa de Deus, está andando na luz, está praticando a justiça, louvando e glorificando a Deus, fazendo a obra perfeitamente. Aí, de repente, ele encontra, né, uma mulher, uma jovem linda, maravilhosa, mas ela não é da luz, não quer saber da luz. E ele
Muitas das vezes, como a palavra diz, como ovelha que vai para o matadouro, ele pega e vai e faz a aliança com essa jovem que está nas trevas e que não quer saber de luz. Ah, não, mas eu vou ganhar ela para a luz. Ah, eu com ela me ama, eu amo ela. E a gente se casa e ela vai passar a ser minha esposa e a gente vai caminhar na luz. A gente vai ser uma bênção na obra de Deus. Ah, mas não demora muito, gente. Dali a pouco ele está desanimado. Dali a pouco já vem filhos. Dali a pouco já dá problema, né? Às vezes o filho quer ir para a igreja e a mãe não deixa. Às vezes o filho não quer ir, quer ficar com a mãe nas trevas. E assim vice-versa também. Então não tem concordância, né? Então a palavra do Senhor diz: não prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque não tem sociedade a justiça com a injustiça. Não tem comunhão a luz com as trevas, não é só como eu disse, no ato de casamento, não é só nesse assunto. Tem muitas pessoas também que fazem contrato com pessoas infiéis. Está sabendo que a pessoa é caloteira. Está vendo que a pessoa é infiel, não é uma pessoa confiável. E está ali fazendo contrato. Está vendo o currículo da pessoa, que a pessoa não é uma pessoa que se garante. E está ali. Viu? Você sabe que a pessoa não paga aluguel. Você sabe que todo lugar que ela vai, ela fica 2, 3 meses, ela sai sem pagar o aluguel, sem pagar água, sem pagar força. E você vai e aluga a casa para a pessoa. O que você está querendo? Está querendo ser prejudicado, porque você já conhece, né? Não é verdade? A gente conhece muitas pessoas que fazem isso, gente. A gente conhece muitas pessoas que ficam, que alugam uma casa. Eu acho que o dono, né, fica com dó e confia, dá uma olhadinha no rosto da pessoa, fala: essa pessoa é legal, ela é confiável. E dali a pouco, gente, não demora muito, tá lá aquele monte de conta de força, de água para pagar, IPTU, um monte de coisa. Estraga a casa, suja a casa, quebra a casa. Você está entendendo? E sai, dali 2, 3 meses sai. E vai noutra casa e faz a mesma coisa, gente. Então são pessoas, gente, que a palavra do Senhor diz que é injustas. Então a gente não pode fazer sociedade com pessoas injustas, né? Compaixão, misericórdia, gente, não tem nada a ver a gente cair na injustiça, né? Agora, se você quer ajudar uma pessoa, você já aluga a casa para ela, já está sabendo que ela não vai pagar. Então isso aí é uma ajuda, né? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Então Jesus e Belial, Satanás, eles não têm concordância, não é verdade? Então Cristo e Belial não têm concordância, já está tudo já julgado. Então Deus não faz aliança com Satanás, nada disso, né? Deus não anda com Satanás, o caminho de Deus é perfeito, de Satanás não é. Então não tem concordância entre eles. E o que o Senhor está mostrando para nós é isso também, que nós não somos obrigados a caminhar com pessoas injustas, nós não somos obrigados a viver com pessoas injustas e nem assinar nenhum contrato com pessoas injustas. E isso aí não vai mexer com a tua salvação, não. Pelo contrário, você está zelando da tua salvação, né? Louvado seja Deus. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Então, aqui a gente está vendo que Deus não tem aliança com o ídolo e também não permite que a gente tenha. Todos que andam com Cristo também têm que andar como Ele andou. Não, para que ídolos, se Deus é verdadeiro? Para que a gente vai andar atrás da mentira, adorar a mentira, se a gente tem um Deus que é verdadeiro, né? Eu acho que é uma falta de inteligência. Falta de juízo, né, gente? Oh, meu Deus. Porque o Senhor diz assim, para que vocês vão atrás de idolatria se eu sou um Deus vivo que habito dentro de vocês?
né? Eu estou dentro de vocês e vocês estão procurando socorro em ídolos. Vocês estão procurando socorro naquilo que eu formo uma árvore, eu crio uma árvore, e você vai lá, corta a árvore, e um pedaço da árvore você faz um móvel, você faz uma mesa para você, uma cadeira, e o que resta da árvore você pega e faz lenha para você cozinhar seu pão, e o restante da lenha você pega e faz uma estátua, um ídolo e adora, né? Então, sendo que eu sou Deus que que eu vejo, que eu enxergo e que eu contemplo a necessidade de todo mundo, então é isso aí, gente, olha como que Deus está falando, né? Então, não tem concordância entre Deus e ídolos, né? A palavra do Senhor diz assim, ó, você está vendo tudo isso? Você está ouvindo tudo isso? Você entendeu tudo isso? Então tá, sai do meio deles. Apartai-vos, disse o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então o Senhor está falando para a gente afastar da impiedade, afastar da injustiça das trevas, de negociação com injustos, apartai-vos para cuidar de vós mesmo, da vossa alma, da vossa fé, da vossa paz, da vossa saúde. Apartai-vos daquilo que está fazendo mal para você. Ah, mas isso aí não significa que a gente tem que apartar daquela pessoa. Nós temos que ser amáveis, nós temos que ser crentes. Exatamente. E pelo fato de a gente ser crente, ser servo de Deus, a gente tem que se afastar de muitas e muitas pessoas que fazem mal para nossa fé. A gente tem que amar todo mundo, orar pelas pessoas que nos maldizem, nos maltratam. E a gente tem que evangelizar mesmo, a gente tem que estar sempre orientando, exortando, igual Paulo fez aqui, mas não significa nós estar no meio deles. A palavra do Senhor diz assim, ó, apartai-vos dessas pessoas injustas, pessoas de Belial, pessoas idólatras, afastai, e eu vos receberei. Está entendendo? Se fosse para nós continuar, o Senhor não tiraria a gente do mundo, não é verdade? Sai do meio do povo que está fazendo mal para você. Porque ele sabe muito bem onde é o caminho, ele sabe muito bem que já ouviu da sua boca várias vezes a verdade, mas não quer, então aparta. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor diz assim, para a gente afastar desse pecado, desse mal, para que Deus venha ser o nosso Deus, para que Deus venha ser o nosso guia, nosso orientador, porque agora nós temos nova vida, somos nova criatura, e nós não temos que andar de mão dada com nenhum ímpio, nós não temos que casar com ímpio, não tem que namorar com as trevas, não tem que ficar fazendo aliança com trevas, né? O Senhor diz que é para nós apartar. Olha aí o mal que está fazendo. Olha o que está sendo prejudicado por essas pessoas ímpias. Tem pessoas, gente, que atrapalham o ministério. Tem pessoas que atrapalham a nossa vida espiritual. Tem pessoas que atrapalham a nossa vida financeira. Porque é usado pelo inimigo. É usado por Belial. É usado pelas trevas. E o Senhor diz para nós afastar, né? A gente não vai deixar de orar. A gente não vai deixar de tratar bem. Mas a gente não tem que andar no mesmo caminho, né? E o Senhor diz assim, aí então, vocês se afastando, saindo do meio deles, eu vos receberei. Eu vos receberei para mim mesmo, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Né? Aí a gente pode ser chamado de filho de Deus mesmo, porque a gente está andando na luz, né? Está andando como Ele andou, obedecendo a tua voz, a sua palavra, os seus mandamentos, o seu querer, a sua vontade. Aí sim a gente pode ser chamado filhos de Deus.
Porque como é que um filho de Deus pode andar na sujeira, na imundícia, no pecado? Não tem como, não é verdade? Ora, amados, pois que temos tais promessas, olha só, purifiquemo-nos de toda, olha só, toda, gente, toda imundícia. Purifiquemo-nos de toda imundícia. Que imundícia? Da carne e do espírito. Tá vendo? Então nós temos as promessas de Deus de ser filhos e filhas de Deus? Temos, tá? Passamos para o lado da luz? Passamos. Agora nós temos que se purificar de toda imundícia da carne, toda, e do espírito. Seja qual for, gente, nós temos que se purificar. É difícil, muitas das vezes, a nossa carne, ela combate contra o espírito. A nossa carne, nossa, misericórdia, né? Mas a gente está lutando. A palavra do Senhor diz para nós purificar de toda imundície da carne. Seja um vício, seja qual for, a gente precisa pedir a graça para Deus, para a gente poder dar um jeito de mortificar esse desejo carnal, para que a gente venha ser filhos e filhos de Deus, né? Olha só como ela é clara, a palavra de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a santificação ela tem que ser aperfeiçoada. E essa classe aqui que a gente acabou de ler, trevas, Belial, pessoas rebeldes, pessoas injustas, essa classe você vai sempre ouvir. Se você ouvir um irmão, né, falando assim que é difícil servir a Deus, que é impossível ser perfeito, é impossível ser santo, que é só Deus que é santo, se você ouvir isso, é porque essa pessoa é dessa classe aí, dessa classe carnal. Porque Deus, o próprio Deus disse, sede santo como eu sou santo. O próprio Jesus disse, sede perfeito como eu sou perfeito, como perfeito é meu Deus que está no céu. E agora nós acabamos de ler, aperfeiçoando a santificação. Então a santificação, gente, é um processo. A gente vai se santificando, que significa o quê? Vai renunciando o pecado. A gente pecou, a gente não vai pecar mais. A gente caiu lá no vício. E arrependi, não quero mais. Vou me santificando, não é verdade? Então a gente vai deixando as coisas carnais, toda imundícia a gente vai deixando. E aí vai acontecer o quê? A gente vai aperfeiçoando a santificação, né? Até chegar à estatura de varão perfeito, não é verdade? E é essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje nessa manhã. Então a gente tem que fazer o por onde, né? Ser filhos e filhas de Deus. E filhos e filhas de Deus não caminha no caminho da injustiça. Não caminha com a desigualdade, né? Fazendo jogo desigual com os infiéis. Não faz contrato com pessoas infiéis. Então é isso, né? A palavra de Deus é clara, não tem enrolação, não vem falar, né, como muitos, dizendo que a palavra é difícil de entender, porque aqui está tudo claro. Está tudo claro, gente, né? E o Senhor não vai trazer uma palavra para a gente que a gente não vai entender, então para que vai falar, se a gente não vai entender? Mas quando a gente quer, a gente entende sim, né? Às vezes mexe um pouquinho com o eu da gente, porque a gente não quer desgrudar do infiel, né? Às vezes a pessoa está com um infiel na vida e não quer desgrudar dele. Então vai sofrer, não é verdade? Aí a pessoa não aceita, né? Mas bem-aventurado aqueles que aceitam e passam a ser filhos e filhas de Deus. Que Deus abençoe cada um que ouve essa palavra. Que o Senhor venha te dar força e graça para você renunciar a todo pecado, para que você venha se purificar de toda a imundícia da carne,
e ser aceito como filhos e filhas de Deus, como ele disse aqui. Aí vocês serão meu povo, como diz o Senhor, e eu serei o vosso Deus e andarei no meio de vós. Amém? Deus abençoe, tenha um bom dia, na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.